Olá, estamos no ar com mais um episódio do CCM Conecta, o teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando diretamente do Brain Congress 2024, aqui no Rio de Janeiro. E hoje o tema desse episódio é a sanidade digital. Para começar, a gente está com os nossos convidados aqui. A Rosana Herman, roteirista, jornalista com pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness e autora do livro Celular do Oscilar. E Dr. Christian Killing, médico psiquiatra e especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Para começar, Rosana, explica pra gente o que é um anfíbio digital. É o chamado, é que não dá para ver as aspas no podcast, mas a pessoa, né, os americanos trouxeram isso pra gente, faz o quote, air quotes, né? Eu tenho uma teoria de que nós estamos virando anfíbios digitais. O que é um anfíbio? O sapinho. Ele nasce girininho, nasce na água, desenvolve guelra, vive na água, depois ele vai para a terra, as guelras vão embora, ele começa a respirar, porque ele vive em dois meios, quer dizer, a vida dele se passa em dois meios distintos, água e terra. A gente está vivendo num meio digital e no mundo presencial 3D, que são diferentes. Não adianta falar assim, não, mas é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. O mundo digital, ele é bidimensional, são telas planas, não tem profundidade. Você usa 3 sentidos, você usa um dedo e o dedão para digitar, visão e audição, basicamente. Não tem olfato, não tem intuição, não tem nada. Tudo é instantâneo, é assíncrono, porque se você falar comigo agora, eu não posso responder amanhã. O podcast tem que ser né? Ele é assíncrono, o alcance é planetário. Aqui é quem estiver ouvindo. Ele é outro mundo, é outra linguagem, ele não tem corporalidade, é outra moral, ele é totalmente diferente. Por isso que as pessoas podem ser muito mais agressivas e irresponsáveis até, porque é um outro... Vou perguntar, o Dr. Christian vai explicar, espero. É como se fosse um outro self, um outro modo de existir. Então, nós passamos, o Brasil é o segundo país que mais fica em tempo de tela no mundo. Segundo lugar, não é para achar legal, o Brasil também segundo, não. 9 horas e 13 minutos em média na tela. Então, se isso é uma média e muita gente usa 3 horas, então deve ter adolescente que passa o dia inteiro colado na tela. Então, nós estamos nos tornando um outro tipo de criatura. E a gente não está se dando conta desse shift que a gente faz o tempo inteiro. E tem gente que tem 2 personalidades. Muita gente que eu encontro fala assim, nossa, mas aquela pessoa é tão agressiva na internet e ela é uma fofa presencialmente. É a mesma pessoa, mas quando ela está online, ela é outra criatura. Tem muita gente que, eu não sei se isso já tem CID para isso, se tem nome, mas... E a gente não se dá conta dessa grande mudança que a gente vive todos os dias da nossa vida, há 25 anos desde que chegou a internet comercial aqui no Brasil. A gente estava agora numa atividade aqui no Brain, inclusive, né, que eu botei um vídeo do Steve Jobs no lançamento do iPhone, do primeiro iPhone, lá em 2007, né, em que ele precisou fazer toda uma construção narrativa para explicar para a plateia que ia ser um dispositivo, que ia ser um telefone, ia ter um tocador de música e ia ter um navegador também. E aí ele falava um telefone, um tocador de música e um navegador, e que isso ia ser um dispositivo único, né? Então, se a gente for pensar, até muito pouco tempo atrás, 2007, né, essas eram coisas totalmente independentes. A gente tinha um computador para navegar na internet, o telefone era para ligar para as pessoas, que hoje ninguém liga mais, né? Só velho liga. Eu ligo para as pessoas, ainda as pessoas dizem que eu sou velho, né? A música, bom, se escutava no MP3 player, era uma coisa moderna na época, um iPod, né? Então, isso é ainda bastante recente e precisava explicar para as pessoas. E aí um dos aspectos que é fundamental da gente desenvolver aqui é pensar que as diferentes faixas etárias, as diferentes gerações estão recebendo esse impacto dessa dualidade anfíbia, né, de maneira diferente. Existem pessoas, gerações mais velhas, né, que tiveram décadas de vida num mundo analógico, num mundo tridimensional. As novas gerações, elas já estão crescendo, né, neste mundo anfíbio, vou usar a terminologia da Rosana, né? Então, assim, se a gente for pegar crianças, né, e adolescentes, as crianças principalmente não vão nem lembrar do mundo
pré-iPhone. Né? A chamada geração Z, né? Que é essa geração que tem hoje em torno de 12 a quase 30 anos, mais ou menos, né? É uma geração que, na sua adolescência, já passou pela adolescência, e a gente sabe da importância da adolescência como um período do desenvolvimento para a formação da identidade própria, da subjetividade, passou pela adolescência já no mundo do smartphone, já no mundo da conexão. Se a gente for pegar a próxima geração que está vindo aí, a chamada geração alfa, né, é uma geração que, inclusive, não vai lembrar, talvez, da vida pré-ChatGPT. Né? Já vai começar, tem um artigo do New York Times de uns anos atrás que era Co-Parenting with Alexa. Né? Então, assim, como é que ele citava que 80%, né, das crianças acreditam que a Alexa só fala a verdade. Então, a gente parte de um mundo para essas novas gerações, e não que não seja importante para as gerações que estão há mais tempo nesse planeta aqui, mas a gente parte de um mundo que para essas gerações ele já é dual, assim, e eu já tenho que oscilar entre esses dois, pelo menos dois, se não mais mundos diferentes. E a gente quem é mais velho, viveu um processo de desmaterialização. Então, a gente conheceu o LP, a fita cassete, o CD, o videodisc laser, a filmadora, todos esses aparelhos, esses devices que sumiram e viraram aplicativos. Tudo virou aplicativo, né? Não tem mais o cronômetro, o relógio, a TV, a bússola, a régua, você pode medir a trena, né? Você mede eletronicamente. Então, todas essas coisas que eram materiais ou que eram suporte de música, suporte de texto, elas sumiram e viraram aplicativos e streaming de dados. Então, a gente foi acompanhando essa evolução. Os jovens que nasceram, eles nem conheceram isso, eles já nasceram nessa época. Só que agora, o que está acontecendo com o ser humano? Chegou a nossa descorporalização. Nós estamos perdendo corporalidade, porque quando você fica 10 horas batendo papo só, vendo coisa, você é um indicador para rolar a tela, 2 dedões para escrever, e o olho e um fone. Então, você quase não precisa do seu corpo. E na medida que agora você tem namorado virtual no réplica, que você cria o avatar do seu amigo, que você conversa com o chatbot, que as pessoas compram robôs para cuidar de você e já namora com um namorado virtual, assim, isso é total perda de corporalidade. Então, a gente está perdendo a materialidade como a câmera, como o disco, como o CD, quase virando um aplicativo. Então, eu acho que agora, esse momento, você tem que parar, entender o que está acontecendo. Todo mundo tem que ter um pouco de consciência, em vez de só se deixar levar, né? Entender isso que está acontecendo, porque nós já estamos há muito tempo em relações parasociais. A gente nem percebeu, mas a gente começou interagindo com o terminal do banco, que não dava dinheiro, a gente falava, me dá o dinheiro aqui, sua burra, você fez o troco errado. As pessoas na pandemia botaram um nome no aspirador robozinho, Rose, botavam nome, assim, começaram a se apegar. Na minha casa o robô tem nome, tem nome. É o Stevie Wonder. Tá vendo? A gente começou... O aspirador de pó redondinho, o robô, é um clássico da pandemia. Todo mundo botou nome, ficou amiguinho, brincava com ele. Então a gente já está há muito tempo se relacionando com bots. Hoje, o tráfego da internet, é 50% de humanos, 50% são chatbots. Sendo que 32% é good bot e 18% é bad bot. Né? Mas é meio a meio. A gente já está há muito tempo se relacionando. E com a inteligência artificial, agora ficou oficial. Bom dia, ChatGPT. Fala bom dia, baby. Sabe que eu não me lembro exatamente onde eu escutei, mas assim, a gente como pessoa no mundo real, a gente tem o nosso desenvolvimento, então a gente vai para a escola, a gente depois vai para a faculdade, a gente se forma, a gente vai ter uma profissão, a gente vai arranjar um emprego, etc. E uma boa parte desse desenvolvimento é a gente, como se a gente estivesse criando uma persona, né? E às vezes tu, inclusive, primeiro cria a persona e depois tu ocupa de fato mesmo aquele espaço e aquela competência. Por exemplo, se eu me formei em jornalismo, por exemplo, e sou contratado por um jornal logo que eu saí da faculdade. Eu sou um jornalista, mas eu não sei ser jornalista, né? Então, a gente cria pra gente essa persona e a gente
vai aprendendo. O problema é quando a única coisa que tem é a persona e não de fato o conteúdo. E aí, ouvindo tu falar sobre todo esse tempo que a gente passa no virtual e etc., a gente acaba tendo que criar, além de criar assim, o nosso trabalho de vida, a gente criar a nossa persona e ser quem a gente deseja ser, aspira ser na vida real, a gente também quase que tem um personagem seu, que é, enfim, é o seu avatar, etc., mas às vezes ele pode ser alinhado com a pessoa real e às vezes ele pode não ter nada a ver com a pessoa real. Os influenciadores, muitos deles já trabalham com essa linguagem, falando, não, a minha persona, outro dia foi curioso, eu tinha um encontro no Facebook, e aí eu tinha acabado de ver no Instagram um rapaz, que ele estava em Fernando de Noronha, né? E eu vi a foto dele, dei um like, peguei um carro de aplicativo e fui para lá. Cheguei lá, encontrei com ele, falei, mas como que você pode estar aqui? Eu acabei de dar um like de você em Fernando de Noronha. Ele falou, minha persona está em Noronha, eu estou aqui. Eu produzi todo o conteúdo, não conta para ninguém que eu estou aqui. Até a semana que vem, para todos os efeitos, minha persona está em Noronha, já fiz todo o material editando e vou subindo todo dia. Assim. E de novo, aqui a gente tem uma profissionalização quase, né? Tem pessoas que trabalham quase que exclusivamente ou só com isso, né? Nesse gerenciamento de imagem ou de persona. Mas, de novo, vou puxar aqui a brasa, né, para o meu assado, pensando em crianças e adolescentes que desde muito cedo na vida já passam a ter que gerenciar suas personas digitais para entender quem são, para entender a repercussão do que fazem ou que não fazem, né? Na época que eu fui para a escola, se eu fazia uma bobagem na escola, no máximo ficou na memória dos meus colegas de colégio, e eu fiz bobagens na escola, ficou na memória de quem estava lá para presenciar ou não. Hoje, essa informação ela se difunde, né, de maneira extremamente rápida e aquela velha expressão, o print é eterno, né? Assim, né? Depois que foi ali, alguém printou e ficou ali para sempre. Então, de novo, essa construção da identidade de cada criança, de cada adolescente, ela surge num momento, num contexto, melhor dizendo, de imensos desafios onde, eu tenho milhões de pessoas que podem ver o que eu estou postando ali. A gente sabe que esse período da adolescência é um período em que há um desenvolvimento cognitivo, né, e que o adolescente começa a conseguir ter o que a gente chama de metacognição, de pensar sobre o pensar, mas ainda tem um certo egocentrismo de se achar o centro do mundo, em que existe aquele fenômeno da audiência imaginária, que é assim, que está todo mundo sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. No mundo digitalizado, interconectado como ele é hoje, essa audiência imaginária vira verdade, né? No momento que eu faço alguma coisa, que eu digo alguma coisa, isso vai ser disseminado, capilarizado para toda a minha escola, para toda a minha comunidade, e isso acaba tendo repercussões, muitas vezes, até negativas na vida dos indivíduos. Então, evidentemente aqui que eu não estou pregando, e eu acho que nem caberia, né, uma máquina do tempo. Acho que a tecnologia está aí e a tecnologia não vai voltar para trás, porque tem movimentos, interesses comerciais, enfim, dos mais diversos que vai jogar lá para frente. Mas a gente precisa, né, pensando aqui em crianças e adolescentes, pensar em como proteger em alguma medida, né, mas principalmente educar, né? E aí eu fico pensando, né, nas nossas escolas hoje, com todos os desafios que a gente tem no ensino no Brasil, num país como o Brasil, de questões básicas de português, matemática, enfim, mas essa alfabetização digital, né, de como viver, como se organizar nesse mundo, é uma lacuna tremenda que a gente já está vivendo como país, né, em que a criança ou adolescente simplesmente, às vezes os pais estão lá correndo de um lado para o outro, às vezes são de uma geração que não tinha tanto acesso ao digital, e a escola também não faz esse papel. Porque, né? Ninguém faz letramento digital, ninguém fez curso da internet. É como se você tivesse 6 bilhões de pessoas conectadas que tocam de ouvido, ninguém sabe uma partitura. Né? A gente não parou para pensar, a gente foi usando, foi descobrindo. Então, a gente não leu o manual. Não, é empírico para todo mundo. Mas é um experimento de massas, exatamente, né? É um experimento, só que como um experimento de massa para um adolescente, se ele for cancelado em todo o meio social dele, isso pode ser gravíssimo, isso pode ser uma dor insuportável para ele. E aí, entrando no aspecto da sanidade digital mesmo, assim, né? Quando a gente fala assim, quando a gente brinca com usando esse termo sanidade digital,
a gente pensa, obviamente, no contrário, que é a insanidade digital, e a gente tem um monte de exemplos de comportamentos e etc. Mas o grande desafio é esse de como a gente lida com o que está aí. A gente tem muitas, como eu posso dizer assim, muitas evidências de que as redes sociais trazem uma série de benefícios, mas também muitos malefícios, e invariavelmente quem está mais vulnerável aos efeitos negativos são sempre as crianças e adolescentes. E se está em discussão, inclusive agora, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas está em alta uma tentativa ou um movimento de se pensar em proibir o uso de mídia social, ou eu não sei se é mídia social, se é rede social, se é o celular, etc. Eu acho importante, até, desculpa te interromper, mas para a gente fazer um pequeno parênteses, que eu acho que tem uma distinção, uma separação conceitual que vale a pena a gente pensar aqui. Então vamos lá. E que quem eu vi falar sobre isso pela primeira vez foi o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social norte-americano aí, que escreveu esse livro, A Geração Ansiosa, que foi lançado aí há poucas semanas, e ele separa a rede social como sendo aquela ferramenta de conexão, né? E esses dispositivos e plataformas, eles têm um componente de conexão, né? Talvez eles tinham mais no início e tenham menos hoje. Hoje o que a gente vê é um componente muito de mídias sociais. Então eu tenho redes sociais de um lado, mídias sociais de outro. Nas redes sociais eu tenho conexão pessoa a pessoa ou grupos pequenos em que a gente está lá para se aproximar. O que a gente vê muito hoje, principalmente em plataformas do tipo Instagram e TikTok, são as mídias sociais, em que eu tenho um fluxo que é mais unidirecional do que multidirecional de informação. É um fluxo que a informação vai entrando por um algoritmo que muitas vezes é pautado, a gente não sabe muito sobre esse tal desse algoritmo, né? Mas a gente entende que ele é pautado, né, predominantemente por aspectos comerciais, porque ele está lá para nos apresentar coisas que a gente eventualmente pode comprar, né, ou pode se interessar ali na frente. E é incrível como ele consegue, antes da gente saber, ele já está nos oferecendo alguma coisa, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro a gente saiu para jantar num restaurante. Eu convidei um amigo que não estava previsto para estar junto nesse grupo, e ele disse, mas esse restaurante apareceu no meu feed hoje de manhã, e eu não tinha nem convidado ele ainda. Então o feed já sabia que ele ia ser convidado para ir jantar naquele restaurante. Mas enfim, a gente tem então nessas mídias digitais, diferentemente das redes digitais, um fluxo unidirecional, em que muitos dos adolescentes hoje relatam o uso do TikTok, por exemplo, para consumir conteúdo, não até para produzir conteúdo ou para se conectar com outros adolescentes. E aí a gente tem um cenário que lembra, por um lado, as mídias tradicionais, televisão e rádio, mas que é totalmente diferente na medida em que ele é personalizado. Ele vai diretamente no ponto, né? Veja que curioso, Christian. Lá atrás, quando só tinha TV aberta, a gente tinha 5 emissoras, né? Globo, Bandeirantes, SBT, Record, e mais uma Gazeta ou uma local. Eram 5 emissoras. Hoje nós temos 5 mídias sociais que dominam o mundo, exatamente 5. Só que pertencem a 3 empresas. São 3 empresas que dominam e fazem a curadoria de tudo que todo mundo vê no planeta. Então você tem a Meta, que tem 3, é o WhatsApp, Instagram e Facebook. Você tem a ByteDance, que é dona do TikTok. E você tem o Google, né, que é Alphabet, que é dona do YouTube. Então, é impressionante como você tem 5 bilhões de pessoas com perfis únicos em redes sociais no planeta, governadas por 5 redes sociais que mandam em tudo. Eu recentemente descobri um autor incrível, ele é neurofisiologista e filósofo argentino, Miguel Benassayag. Ele é incrível. E ele fala, então, que o ser humano passou por 3 revoluções antropológicas de comunicação. A primeira foi a invenção da linguagem. Antes da linguagem, estou falando lá no Paleolítico, assim, se você tinha um líder de um bando, era na força. Era o mais forte, era o líder, como até em reino animal, né? O mais forte, o grandão, era o líder. E se ele não gostasse de você, te dava com tacape, você morria, te empurrava num precipício. Não tinha linguagem para falar, cuidado com aquele cara, que aquele cara ele pode te pegar. Não tinha linguagem para falar, cuidado, tem um tigre ali, ele vai te pegar. Não, então não tinha linguagem, era o uso da força. A linguagem
criou experiência narrada. Então, em vez de você ter só a experiência vivida, eu tinha, você está sabendo que tem um tigre aqui? O cara me contou, então passou. E a gente foi a primeira. A segunda foi a escrita. Eu podia fazer uma plaquinha, cuidado tigre. Então não era nem mais síncrono, era atemporal. Eu registrava a informação. E até essa parte, antes do digital, ele disse que a gente passa, nossa vida era assim, 45, 50, 60% de tudo que a gente sabe, pensa, diz, comenta, é narrativa que a gente absorveu da mídia, das pessoas. E 30%, 35%, você fala, não, eu sei porque eu fui lá, eu fui para Tailândia, eu entrei no mar, eu vivi corporalmente. Hoje, 90 a 95% de tudo que você vê é narrativa. E você nem sabe se é fake news, se é verdade, se é mentira. Mas é contado, não é vivido, não tem experiência. Imagina para um jovem que não experimenta a vida, porque ele vê tudo online, tudo é narrativa. O desenvolvimento da capacidade de autorregulação emocional, ele não acontece só pela informação. Não adianta ter informação, tem que ter experiência. Tem que ter, inclusive, frustração. Né? Uma criança, quando está brincando, o brinquedo quebra, ela se frustra e aquilo é uma experiência de frustração para ela desenvolver a autorregulação emocional dela. Para quando lá na frente, de repente, a namorada, o namorado terminar, quando perder o emprego, quando tiver uma situação, né, uma pandemia, uma situação mais grave, essa autorregulação emocional ela já foi treinada, né? Então a gente, assim como a gente pode pensar, né, que a gente precisa de impacto para desenvolver o nosso sistema ósseo, o nosso sistema músculo-esquelético de maneira geral, tu precisa ter um impacto, né? Ali eu gosto muito daquele conceito do Nicholas Taleb, da antifragilidade, da ideia de que o impacto não é só a ideia da resiliência, eu tenho um impacto e eu volto para o estado original. Não, o impacto gera crescimento. Claro que eu não posso, né, ter o impacto de pular do primeiro andar para querer fortalecer meus ossos. Agora, eu fazer uma corrida aqui na beira-mar, isso vai fortalecer. O pequeno impacto vai fortalecendo. Quando eu estou num mundo, né, de uma realidade digital em que eu não tenho a experiência, eu tenho a informação. Eu sei tudo sobre aquela experiência porque eu li na Wikipédia, ali me disseram como é que era, como é que não era, tem toda a polêmica, todo mundo discutiu, mas eu não vivi essa experiência. Né? Eu não desenvolvo essa capacidade de autorregulação e aí essa seria uma das maneiras, não seria a única, claro, pelas quais as mídias sociais, principalmente hoje, estariam contribuindo para uma pior saúde mental de um grupo da população. E aí é importante, né, a gente lembrar que em saúde mental as coisas sempre são complicadas. Não tem assim um one size fits all, aquela coisa de uma coisa que serve para todo mundo. Né? Mesmo a pandemia fez mal para a saúde mental? De alguns. Né? De outros, eu tenho pacientes que ficaram melhores na pandemia, que tinham, eventualmente, ansiedade social, a escola era um grande desafio, ficar em casa melhorava. Então, eu estou usando isso como exemplo porque as mídias digitais também, as redes sociais, principalmente, não tanto as mídias sociais, podem servir de conexão. E a gente tem estudos hoje já demonstrando que, por exemplo, grupos de adolescentes LGBTQIA+, podem se beneficiar de ferramentas como as redes sociais para se conectar, principalmente quem está morando em zonas mais rurais, que eventualmente não tem contato com outros grupos, com outras pessoas que estão vivenciando algo parecido. Agora, essa ocupação em massa, né, do nosso dia, das nossas 24 horas do dia, quer dizer, 9 horas é uma invasão de terra sem precedentes, assim, que rouba do nosso dia, né? E aí tem aquele conceito do custo de oportunidade, né, que a gente está lá e a gente está deixando de fazer outras coisas. Essa ocupação do nosso dia com uma experiência que não é bem uma experiência, é uma linguagem que é da informação e não é da experiência, isso acaba privando muitas vezes a possibilidade do indivíduo desenvolver ferramentas de lidar com situações emocionais de desafios ali na frente. Enfim, em outros episódios aqui a gente vem falando e eu tenho uma grande dificuldade. Eu sou de uma geração que é meio que do meio do caminho, assim, sabe? Eu já peguei computador e internet, mas eu peguei o início, né? Mas eu era jovem quando começou, então eu utilizei desde o início e tenho uma certa, como eu posso dizer assim? Desenvoltura. Não, uma familiaridade mesmo com a função, uma desenvoltura com certeza. Que idade tu tinha quando começou a usar isso? Desculpa te perguntar isso. O primeiro computador que a gente teve foi em 94, tá?
E aí, a primeira conexão com a internet, se não foi 94, foi 95. Eu me lembro que o provedor era o VRS. E, enfim, meus pais tinham ido para os Estados Unidos em 94. Eu tenho um tio que é super, assim, aficionado de tecnologia. Ele é um early adopter, assim, de várias coisas. E a gente, então, desde o início teve... Eu me lembro que esse primeiro computador, a gente fez um móvel na sala de estar. Era tipo assim, né, um display assim, do negócio, de uma coisa moderna e tal. Eu comecei a usar ali mesmo e eu sempre fui... eu sempre entendi como funcionava. Foi fácil para mim entender como funcionava, o que era e lidar com isso. Então eu uso bastante as ferramentas, mas as mídias sociais e redes sociais, isso para mim, claro que eu usei e tal, mas eu não tenho nenhuma... É diferente, sabe? Não é... Porque até os 10 anos de idade, mais ou menos, a gente é capaz de aprender uma língua, né? Os linguistas aí tem algumas controvérsias aí qual é a idade certa, mas em torno dos 10 anos de idade dá para aprender uma língua ainda como língua materna. Normalmente é antes, mas assim, até os 10 anos forçando dá. Depois dos 10 anos a gente até pode aprender, né? Mas já não é mais língua materna. A gente pode até ser assim, fluente em determinado idioma, mas não é língua materna. Então, assim, para a maioria de nós, isso é, no máximo, né, uma língua estrangeira. Essa linguagem toda atual aqui, das mídias sociais, é uma língua estrangeira. Né? Agora, o grande problema que a gente está vivendo é que essas big techs, elas também foram descobrindo, desde que elas começaram, elas descobriram primeiro que o ódio dá mais engajamento. E então o modelo de negócio teve uma virada no YouTube, por exemplo, no Google, teve uma grande virada que fez o YouTube explodir, que foi quando eles perceberam que você tinha que só tinha um objetivo na empresa. Tempo. Quanto mais tempo, você tem que ficar mais tempo. Então o algoritmo começou a pegar tudo que você já gosta e colar um vídeo no outro. Em seguida já vem outro, que nem tinha na Amazon. Quem comprou isso também gostou disso? Porque né, você tem gosto para... quem comprou esse livro também comprou esse. Legal. Netflix, quem assistiu isso, assistiu aquilo. Então eles começaram a passar os vídeos um depois do outro. Os sites todos começaram a fazer o doom scrolling, todos os feeds eles são infinitos, não acaba, então você vai rolando, não tem fim. Então era só uma ordem, maximizar a permanência do usuário. Quando chama usuário, você já vê que tem vício. Se chama de usuário, é um bom indicativo, é um bom marcador. Então é isso que aconteceu. Então a gente passou, nós fomos atingidos, nós fomos hackeados na nossa vulnerabilidade da construção cerebral. Nós somos hackeados. Todo abuso usa a palavra vulnerabilidade, abuso de vulnerável, seja criança, seja um velhinho. Vulnerável é onde você é mais fraco, né? Então nós somos hackeados pela nossa vulnerabilidade de não conseguir resistir a, que legal, tem mais um, que videozinho mais legal. Veio o TikTok com um algoritmo que é um gênio, ele lê, assim, o jeito que você passa o dedo, quantos segundos a mais, ele sabe que você gosta, não gosta, que você é gato, você é cachorro, você é dancinha, e vai te dando mais do que você gosta. As pessoas ficam presas, horas, todas dizem, nossa, eu ia ficar 5 minutos, estou aqui 1 hora, assim, você vira um zumbi. Eu nessa minha não familiaridade tão grande com a rede social, e aí vendo esses dados de quanto tempo as pessoas passam online e, enfim, aqueles os mais adolescentes ou mais novos e o comportamento deles diante dessas ferramentas, eu tenho a gente sempre se preparou para funcionar e para ser competente na vida real, né? Aconteceu um problema, eu tenho que lidar com aquele problema. Aconteceu uma situação, eu tenho que lidar com aquela situação na hora. Toda a nossa preparação, e a gente treina, a gente faz, a gente estuda, mas é tudo um treinamento para quando as coisas estiverem na nossa frente, a gente estiver numa reunião de negócios ou num momento que tem que decidir se a gente vai para a direita ou se vai para a esquerda, se a gente constrói mais coisa ou se a gente destrói uma coisa, a gente está ali fisicamente preparado para ocupar aquele lugar. E me parece, assim, parece que a gente está deixando as pessoas se prepararem somente para... Parece que o mundo real vai ser o mundo virtual.
e a gente está gastando mais tempo em se preparando para se adequar para o mundo através de uma tela do que com as coisas de verdade. E aí, Quantas crianças e adolescentes hoje dizem que querem ser youtubers, querem ser influenciadores, querem ser... O que você quer ser quando crescer? Influenciador, né? Tem, mas também tem algumas, se a gente perguntar assim, se eles acham que faz bem, né, usar as redes sociais, as mídias sociais, melhor dizendo, muitos vão dizer que não, muitos vão dizer que podem ficar sem as mídias sociais. Então, é uma coisa curiosa, assim, que ao mesmo tempo que tem esse comportamento mais compulsivo, quase contínuo, se a gente oferecer outras alternativas, e aí de novo, né, o que a gente está oferecendo de outras alternativas para as nossas crianças e adolescentes hoje? Acho que isso é um grande desafio, pensar desde espaço público, outras alternativas de atividades de lazer e de desenvolvimento, mas muitas crianças querem essas outras alternativas. Então, eu acho que a gente tem, de novo, aqui uma obrigação de, primeiro, oferecer e pensar nesse mundo real, o que a gente está oferecendo, quanto a gente está investindo, a gente, eu digo como sociedade, está investindo em ofertar as experiências de mundo real para as crianças e adolescentes, e também entender um pouquinho mais esse maldito algoritmo, né? Que se a gente for pensar, né, são essas meia dúzia, 5 grandes empresas, enfim, que têm esse acesso aos algoritmos e que hoje nós, e aqui eu, né, me coloco, vou vestir o chapéu aqui de pesquisador, a gente não consegue fazer pesquisa bem feita porque a gente não tem os dados, né? Então, hoje, praticamente todos os estudos sobre associação de tempo de tela ou tempo de uso de mídias sociais e saúde mental dependem de autorrelato das pessoas, né? Agora, se eu perguntar para vocês quanto tempo cada um de vocês ficou hoje em mídias sociais ou na tela, e depois entrar no dispositivo de vocês para ver quanto foi de verdade, a gente sabe que a concordância é extremamente baixa. Então, até para a gente fazer pesquisa e entender, né, as pessoas ficam perguntando, mas faz mal ou não faz mal? Olha, a maioria dos estudos são estudos transversais de correlação, de associação. Então, a gente não tem como dizer se foi mais uso de mídias sociais que causou mais depressão ou se mais depressão causou mais uso de mídias sociais, ou se é um pouco de cada um, que provavelmente deve ser por aí, deve ter, as duas coisas devem operar. Tem alguns estudos que buscam avaliar isso longitudinalmente, ou seja, avalia primeiro o uso de mídias sociais e anos depois ou meses depois avalia o desfecho de depressão e muitas vezes controla estatisticamente para os sintomas de depressão lá na base. Esse é um estudo que o Surgeon General dos Estados Unidos, o Vivek Murthy, usou para justificar a recomendação de colocar, né, um warning label, né, nas mídias sociais, que é uma decisão agora, ele, né, escreveu no New York Times semana passada esse artigo pedindo autorização do Congresso para colocar. Então, assim, a gente tem algumas evidências que pode não fazer bem, mas não é aquela consistência, e eu pessoalmente acho que foi um pouco apressado esse movimento dele, até porque trabalhando com adolescentes, a gente sabe que eventualmente aquilo que é proibido pode inclusive chamar mais atenção. Então eu não sei o efeito real disso, acho que é diferente de cigarro, né? Primeiro porque cigarro é algo que é intrinsecamente ruim, né? Faz mal intrinsecamente. A tecnologia não faz intrinsecamente mal, né? Ela pode ser usada e pode acabar fazendo, dependendo de como for abordado. Então eu acho que ali foi um pouco apressado, né? Mas a gente tem algumas evidências e tem um relatório do Surgeon General do ano passado que eu acho que esse para mim acho que foi no ponto, porque ele elencava os benefícios e os riscos e a conclusão dele era: hoje nós não temos evidência suficiente para dizer que é seguro o uso de mídias sociais em jovens. Então, assim, o que a gente vai fazer com essa decisão? Acho que é uma decisão social, política, cultural, que nós vamos ter que pensar o que nós vamos fazer isso. Mas hoje, a melhor evidência científica é assim, nós não podemos dizer que é seguro. A gente pode adotar uma estratégia de pensar, bom, se a gente não sabe que é seguro, é melhor proteger um pouco mais. A gente pode acreditar que, de repente, bom, não é seguro, não sabemos que é seguro, mas, de repente, não vamos controlar tanto, não vamos censurar tanto. Não é demonizar, mas a gente sabe, por exemplo, que, falando menos de só mentalmente, mas fisicamente, quando você fica nessa posição o tempo inteiro olhando a tela, porque ninguém olha para o celular como se olhasse para o céu, a gente vê, coloca assim, né, bem pertinho. Então, primeira coisa, criança com problema oftalmológico, muito, porque aquela luz
que emana da tela o tempo inteiro incidindo, ela aumentou muito o número de crianças com problema de seco, olho seco, problemas oftalmológicos. E esse peso aqui equivale a 18 quilos. É como se você tivesse um bulldog no seu pescoço, o dia inteiro, assim. Por isso dá muita dor na nuca. A gente às vezes fica meio assim com dor no pescoço, que é essa posição. O livro a gente lê em outra posição, né? E inclusive a leitura feita em livro mexe com uma circuitaria cerebral diferente da leitura feita na tela. É diferente. O jeito de você uma leitura, a leitura de um livro, ela eu não quero ficar, parece uma coisa meio saudosista, assim, o livro e tal. Mas assim, o livro é um movimento ativo, né? Eu tenho que estar ativamente interessado, tanto que às vezes ajuda com a pessoa que, quero descansar, quero dormir e tal, leva um livro, no momento que a tua atenção começa a diminuir, tu começa a fechar o olho, né, e dorme, ou descansa. A leitura com dispositivos tecnológicos é uma leitura que muitas vezes, ou até quando é vídeo, né, é totalmente passivo. Eu estou lá só consumindo e só tem luz entrando no meu olho e dizendo para o meu cérebro assim, olha, fica acordado. Então, assim, são movimentos que são diferentes, né, por mais que eles possam, né, certamente dá para ter muito conteúdo bom recebendo digitalmente, que de novo a ideia não é demonizar, eu acho que não é por aí, mas a gente são fenômenos diferentes. Né? Lá em casa, de um tempo para cá, eu botei um carregador no hall de entrada do apartamento, né? E ali é o ponto de colocar os celulares quando a gente chega em casa. Então, assim, ele fica lá, ele não fica andando comigo pela casa. E eu notei como isso melhorou a qualidade da minha vida, do meu sono, da minha interação com a minha família, de não estar, assim, tem um horário que eu deixo o celular lá. Se eu quiser ver mensagens, deve ter entrado lá 300 grupos de WhatsApp, eu tenho que ativamente me levantar, ir até o hall de entrada e deixar eu olhar um pouquinho. E não aquela coisa de ficar com o celular do lado da cama, né? Eu escuto muito dos pacientes assim, mas eu preciso de um despertador. Eu digo, eu não tenho ações. Ele funciona em modo avião. Mas o modo avião, sabe que tem pesquisa que mostra que a gente estar no mesmo ambiente do nosso celular já muda a nossa atenção. Porque a gente recruta um pouquinho da nossa mente, do nosso cérebro, para pensar, será que ele não vai tocar? Né? Tem até pesquisa que mostra que a gente tem aquela história do membro fantasma, sabe? Quando amputa e a pessoa fica sentindo ainda, que tem pessoas que tu tira o celular e a pessoa continua sentindo, porque vai tremer ali de vez em quando. Então, assim, às vezes é interessante a gente estar, inclusive, fisicamente, sabe? O celular não está comigo nesse momento, o celular não vai tocar nesse momento, e se tocar eu vou olhar de vez em quando. Mas aí eu me levanto, e eu vou até a outra peça da minha casa para olhar o celular, respondo as mensagens, encerrou, volto para a minha vida. Aí é que tá, porque quando você faz isso, você está no controle. Quando você está do lado do celular, é o algoritmo, a Big Techs, são as 3 Big Techs que estão no controle. Porque elas podem te mandar uma notificação a qualquer momento e você vai reagir, você vai responder. E acordar de manhã, a primeira coisa que a pessoa faz, né, vai desligar o despertador, né, no celular e já recebe aquele bombardeamento de mensagens entrando e grupos entrando. Então, assim, que momento que eu tenho para pensar no meu dia se eu já começo o dia sendo bombardeado por todos os lados? Assim, tem gente que lida bem com o celular, enfim, tem gente que não lida também. Eu acho que eu lido muito bem com ele, mas eu tô 24 horas por dia com ele, porque eu sou diabético tipo 1. Então eu uso o sensor, eu uso um leitor do sensor. Então ele fica a cada 5 minutos, ele comunica com o celular e me mostra qual é a glicemia. E aí ele mostra no meu relógio também. Só que isso cria eu não sou muito, eu não fico, tipo, eu não sou muito das redes sociais, eu tenho esse benefício, assim. Mas estar longe do telefone, para mim, eu tenho um pouco eu fico ansioso de ficar sem, porque hoje eu só uso, antes a gente usava as fitinhas, aquela furava o dedo, eu andava com um aparelhinho, em qualquer lugar tu parava, mas assim, é muito melhor ter esse acompanhamento. Assim, a tua hemoglobina glicada com certeza vai ser melhor, mas tem esse aspecto que ele virou o sensor está no meu braço, mas é aqui que eu leio o que o cara tá vendo. Então ele virou uma extensão do corpo, mas pelo menos eu tenho algum controle sobre isso, assim. Mas essa ansiedade tem. Gente, a gente ocupou bastante o nosso tempo. Quando a conversa tá boa, ela vai indo rápido e a gente não se dá conta que o tempo passou.
Muito obrigado pelo papo. Acho que o evento todo tá fantástico. Foi muito legal conversar com vocês. E eu espero que a gente possa fazer novos episódios e seguir essa conversa que a gente termina aqui, mas que ainda não terminou. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.